Eu sempre fui a filha que ficou. A primogênita que nunca casou, nunca saiu de casa, nunca teve nada que fosse realmente meu. Enquanto minhas irmãs, Cláudia e Berenice, cresceram bonitas e espertas, casaram com homens ricos e foram viver suas vidas de luxo em São Paulo e Belo Horizonte. Eu fiquei na fazenda do meu pai no sul de Minas Gerais. Fiquei cuidando dele, um fazendeiro teimoso e silencioso que envelhecia entre plantações de café e cercas de arame farpado. 30 anos. 30 anos lavando, cozinhando, limpando, administrando, sendo útil, mas nunca vista. Minhas irmãs ligavam de vez em quando, sempre correndo, sempre ocupadas demais para perguntar como eu estava. Visitavam uma vez por ano, reclamavam do calor e da poeira, e iam embora de novo para suas vidas perfeitas. Eu apenas sorria e acenava, engolindo a solidão com café amargo. Quando papai morreu, num amanhecer frio de junho, senti que morri junto. Mas não tive tempo para luto. Organizei tudo sozinha. O velório, o enterro, os papéis. Minhas irmãs chegaram de última hora, de óculos escuros e roupa preta cara. Choraram no momento certo para as fotos e já estavam pensando na herança antes mesmo de jogarem a primeira flor no caixão. A leitura do testamento foi no escritório do Dr. Anselmo, advogado da família. A sala cheirava a papel velho e promessas quebradas. Ele abriu o envelope lacrado e começou a ler. Para Cláudia, a fazenda Santa Luzia, com 200 cabeças de gado e cafezal produtivo. Para Berenice, a fazenda Boa Esperança, com casa-sede reformada e terras valorizadas. Minhas irmãs se entreolharam vitoriosas, sorrisos de quem acabou de ganhar na loteria. E para mim, para Irene das Dores, o chalé abandonado na Serra da Mantiqueira. O silêncio que caiu naquela sala foi pesado como chumbo. Depois veio o riso. Alto, cruel, humilhante. Cláudia disse que papai devia estar senil, que aquele chalé estava caindo aos pedaços há anos. Berenice comentou que eu sempre fui a coitadinha que ficava com as sobras. Então fazia sentido. O marido de Cláudia sugeriu que eu vendesse aquele barraco por qualquer coisa e tentasse recomeçar a vida antes que ficasse velha demais. Eu não disse nada. Apenas assinei os papéis com mão firme. Peguei as chaves enferrujadas e saí daquele escritório com a cabeça erguida, ainda que meu coração estivesse sangrando por dentro. Ouvi elas rindo ainda no corredor, rindo de mim, como sempre fizeram. Levei 3 semanas para juntar coragem e subir a serra. A estrada de terra era íngreme, cheia de curvas, cercada por pinheiros gigantescos. Quando finalmente avistei o chalé, meu coração quase parou. O portão estava novo. As janelas tinham vidros inteiros. O telhado parecia recém-consertado. Desci do carro com as pernas trêmulas. A chave girou suave na fechadura, como se tivesse sido usada ontem. Empurrei a porta, e o que vi me fez cair de joelhos. O chalé não estava abandonado. Estava transformado. Piso encerado, móveis novos, lareira de pedra, cozinha equipada, despensa cheia de mantimentos como se alguém fosse morar ali imediatamente. Caminhei em transe pelos cômodos, tocando as paredes, sem acreditar no que estava vendo. No quarto principal, sobre uma cama coberta pela colcha de retalhos da minha avó, havia um baú de cedro. Dentro dele, as joias da família que eu achava perdidas. Embaixo, envelopes organizados. Escrituras de lotes urbanos valorizados em Poços de Caldas, todos em meu nome. Extratos bancários mostrando investimentos que papai fez durante anos, em segredo, construindo um patrimônio para mim, enquanto eu achava que ele só pensava nas fazendas das minhas irmãs. E no fundo, uma carta, escrita com a letra trêmula dele, me contando tudo. Contando que reformou o chalé em segredo durante 2 anos. Contando que sempre soube quem realmente amava a família. Contando que as fazendas que ele deixou para Cláudia e Berenice estavam hipotecadas, penhoradas por dívidas que ele contraiu para investir no meu futuro. Contando que em breve elas descobririam. E quando descobrissem, viriam me procurar. Você pode ajudá-las ou não,
A escolha é sua, mas faça por você, não por obrigação. Ele escreveu na carta. Perdoe-as se puder, mas nunca se diminua por elas novamente. Chorei até não ter mais lágrimas. Mudei-me para o chalé naquela mesma semana. Plantei um jardim. Adotei 2 cachorros. Aprendi a viver sozinha de verdade. Não mais por abandono, mas por escolha. A paz daquele lugar foi me curando de feridas que eu nem sabia que tinha. 6 meses depois, numa tarde chuvosa de novembro, ouvi batidas na porta. Eram Cláudia e Berenice, encharcadas, sem os maridos, sem a arrogância. Descobriram as hipotecas. Os bancos estavam executando tudo. Perderiam as fazendas. Vieram me pedir dinheiro, choramingando sobre família, sobre sangue, sobre como papai foi cruel com elas. Eu as ouvi em silêncio, de pé na soleira da porta, protegendo meu lar. E agora, olhando para essas 2 mulheres quebradas, esperando minha resposta, me vejo diante da escolha que papai sabia que eu enfrentaria. O que é justiça? O que é misericórdia? Onde termina meu direito à paz e começa minha responsabilidade como irmã? Elas riram de mim quando eu tinha nada. Agora que eu tenho tudo, o que faço com quem me desprezou a vida inteira? Eu sempre achei que o cheiro de café torrado era o cheiro da minha prisão. Não que eu odiasse a fazenda. Longe disso. Mas enquanto minhas irmãs corriam pelo terreiro de terra batida, rindo e planejando suas fugas para a cidade grande, eu ficava na varanda ajudando papai a separar os grãos ruins dos bons. Cláudia tinha 10 anos, Berenice 8. E eu, aos 13, já era tratada como a ajudante oficial de Sebastião Ferreira, o fazendeiro mais teimoso do sul de Minas Gerais. A fazenda São Sebastião ficava a 20 quilômetros de Poços de Caldas, numa região onde as montanhas se erguiam cobertas de mata atlântica e os vales guardavam córregos de água tão gelada que cortava a pele. A casa-sede era de taipa pintada de branco, com janelas azuis e um alpendre largo, onde papai passava as tardes fumando seu cigarro de palha, olhando para o horizonte como se esperasse algo que nunca chegava. Mamãe, Lourdes, morreu quando Berenice tinha apenas 2 anos. Uma pneumonia que veio rápida demais levou ela numa semana de tosse e febre. Papai nunca mais foi o mesmo depois disso. Ficou mais quieto, mais duro, mais distante. Minhas irmãs cresceram sabendo que eram bonitas. Cláudia tinha o rosto fino da mamãe, olhos amendoados e aquele jeito de falar que parecia música. Berenice era toda curvas e risadas, cabelo cacheado que ela sabia balançar na hora certa. Eu era alta demais, magra demais, com as mãos calejadas de tanto ajudar na roça. Usava o cabelo preso num coque apertado porque não tinha paciência para penteados. Vestia calça jeans e camisa de botão, botas de couro que papai mandava fazer sob medida. Não que eu fosse feia, mas era prática, era séria. Era a filha que ficou parecida com ele. Quando Cláudia fez 18 anos, conheceu o Rogério numa festa em Poços de Caldas. Ele era engenheiro, trabalhava em São Paulo. Tinha vindo passar o feriado na casa de uns primos. Alto, cheiroso, sempre de camisa social impecável. Papai desconfiou logo de cara, mas Cláudia estava encantada. 6 meses de namoro e veio o pedido de casamento. Lembro do dia em que ela me contou, radiante, segurando a minha mão na beira da minha cama. "Irene, você não está feliz por mim?" Ela perguntou. E eu vi nos olhos dela uma expectativa genuína. "Estou, Cláudia. Claro que estou", eu disse. E era verdade. Mas uma verdade atravessada por uma dor surda que eu não sabia nomear. Ela ia embora. Ela ia viver em São Paulo, ter uma casa moderna, jantar em restaurantes caros, usar salto alto todos os dias. E eu ia ficar. O casamento foi lindo. Vestido importado, buffet com salgadinhos finos e doces de confeitaria de Belo Horizonte. A igreja de Nossa Senhora das Dores lotada. O padre Osvaldo celebrando com aquela voz solene dele. Papai pagou tudo sem reclamar, mas eu via a atenção nos ombros dele.
A forma como apertava a mandíbula quando alguém comentava sobre o custo da festa. Dancei na recepção porque era esperado. Sorri nas fotos porque era o certo. Mas quando Cláudia jogou o buquê e ele caiu na minha mão por acidente, o riso das convidadas me queimou como água fervente. "Olha só, Irene, você é a próxima!" gritou a tia Zélia, bêbada de vinho branco. Não houve próxima vez pra mim. Nunca houve. Berenice casou 3 anos depois. E se o casamento de Cláudia foi elegante, o dela foi espalhafatoso. O noivo, Marcelo, era dono de uma concessionária em Belo Horizonte. Dirigia carrões importados e usava corrente grossa de ouro no pescoço. Berenice queria tudo maior, mais caro, mais chamativo. A festa foi na própria fazenda, com tenda branca gigantesca armada no pasto alto, banda ao vivo, churrasco de primeira e bar aberto. Papai pagou de novo, e dessa vez eu vi a conta. Era mais do que produzíamos em 6 meses de café. "Papai, o senhor não acha que é demais?" Eu perguntei na véspera da festa, enquanto ele conferia os extratos bancários na mesa da cozinha. "Ela é minha filha, Irene", ele respondeu sem levantar os olhos. "Tenho que dar o melhor para elas." "E eu?" A pergunta saiu antes que eu pudesse segurar. "Eu também sou sua filha." Ele finalmente me olhou. Os olhos azuis estavam cansados, fundos nas órbitas. "Você é diferente, menina. Você não precisa dessas coisas." "Não precisa ou não mereço?" Eu quis perguntar, mas engoli as palavras junto com a raiva. Naquela noite, chorei no meu quarto pela primeira vez em anos, o rosto enterrado no travesseiro para abafar o som. Não era ciúme. Ou talvez fosse, mas não era só isso. Era a sensação de ser invisível na própria casa, de ser útil, mas não amada, presente, mas não vista. Depois que Berenice foi embora, a fazenda ficou silenciosa demais. Papai contratou alguns peões para ajudar com o gado e o café, mas a casa era só nós dois. Ele acordava às 5 da manhã, tomava café preto e amargo, saía para vistoriar as cercas. Eu cuidava da casa. Limpeza, comida, roupa lavada no tanque de cimento nos fundos. Almoçávamos em silêncio. Ele lia o jornal enquanto eu lavava a louça. À noite, ele via televisão na sala. Eu bordava ou lia no meu quarto. Aos domingos, íamos juntos à missa das 8. Eu de vestido simples e sandália rasteira. Ele de calça social e camisa de manga curta, cheirando a sabonete de glicerina. Minhas irmãs ligavam de vez em quando. Cláudia falava sobre a rotina corrida de São Paulo, os engarrafamentos, os jantares com clientes do Rogério. Berenice mandava fotos no WhatsApp. Ela em restaurante chique, ela na praia, ela com roupa nova. Nenhuma das duas perguntava como eu estava. Nenhuma das duas perguntava do papai. Quando vinham visitar, era uma vez por ano, no máximo. Chegavam de carro importado, levantando poeira na estrada, ficavam algumas horas, reclamavam do calor, da falta de internet boa, do cheiro da fazenda. Depois iam embora de novo. Papai começou a envelhecer rápido depois dos 65. As costas encurvaram. Os passos ficaram mais lentos. A tosse seca apareceu e não foi mais embora. O médico de Poços de Caldas disse que era enfisema, do cigarro de palha que ele fumou a vida toda. Eu implorei para ele parar, mas ele só sorria triste e dizia que já era tarde demais. Aos poucos, assumi mais tarefas. Passei a negociar com os compradores de café, a controlar as contas da fazenda, a levar papai nas consultas médicas. Ele reclamava de tudo, teimoso como sempre. Mas eu via nos olhos dele uma gratidão que ele nunca conseguiu colocar em palavras. Numa tarde de maio, ele estava na varanda olhando o sol se pôr atrás da serra. Sentei ao lado dele sem dizer nada. Só ficamos ali, ouvindo o canto das cigarras e o mugido distante do gado. "Você é boa demais para esse mundo, Irene", ele disse de repente, a voz rouca. "Papai, o senhor está bem?" Perguntei, assustada com o tom dele. "Estou pensando só, pensando em como fui injusto com você." "O senhor nunca foi injusto." Menti, porque era mais fácil que a verdade. "Fui sim.
Deixei você carregar peso demais. Enquanto suas irmãs... Ele parou, tossiu, limpou a garganta. Suas irmãs voaram. Você ficou. Não porque eu pedi, mas porque você quis. Eu quis porque amo o Senhor, eu disse. E era a verdade mais pura que eu tinha. Ele segurou minha mão, aquela mão enorme e áspera, cheia de manchas de sol. Eu sei, menina, eu sei. Naquele dia, alguma coisa mudou entre nós. Papai ficou mais carinhoso, mais presente. Começou a me contar histórias da juventude dele, do namoro com mamãe, das dificuldades que passou para comprar a fazenda. Falava da vovó Judith, que eu mal conheci. Uma mulher brava e justa que criou 5 filhos sozinha, depois que o marido morreu de picada de cobra. Mostrou-me o baú de cedro que guardava as coisas dela, as joias, os documentos antigos, as fotos amareladas. Um dia isso vai ser seu, ele disse, fechando o baú com cuidado. Papai, não fala assim, eu pedi, sentindo um aperto no peito. Tem que falar, Irene. A gente nunca sabe quando vai. 2 anos depois, numa manhã fria de junho, acordei mais tarde que o normal. Estranhei porque papai sempre acordava antes de mim. Eu ouvia os passos dele no corredor, o barulho da chaleira no fogão. Mas naquele dia, silêncio. Levantei rápido, fui até o quarto dele. Estava deitado na cama, de lado, a mão sobre o peito, os olhos fechados. Parecia estar dormindo, mas quando toquei o braço dele, estava frio. Papai? Chamei baixinho, sabendo que ele não ia responder. Papai, acorda. Mas ele já tinha ido. Infarto fulminante, disse depois o médico legista. Não sofreu, foi rápido. Mas para mim, foi como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Sentei no chão ao lado da cama dele e fiquei ali, segurando aquela mão fria, chorando sem fazer barulho, até o sol nascer completamente e iluminar o quarto. O velório foi na sala da casa sede, caixão simples de madeira, flores do campo que os vizinhos trouxeram. Avisei minhas irmãs pelo telefone. Cláudia chorou dramaticamente. Disse que ia chegar logo. Berenice ficou em silêncio por um tempo. Depois perguntou se eu precisava de ajuda com alguma coisa. Só de vocês aqui? Eu respondi. E desliguei antes de começar a chorar de novo. Elas chegaram no dia seguinte, as 2 juntas, num carro só. Cláudia tinha engordado um pouco. Usava óculos escuros grandes demais para o rosto. Berenice estava com o cabelo alisado, unhas feitas, roupa preta cara. Abraçaram-me rapidamente, mais por obrigação que por afeto. E foram direto ver papai no caixão. Ele parece em paz, disse Cláudia, secando uma lágrima perfeitamente posicionada. Coitado do papai. Trabalhou tanto a vida toda, disse Berenice. Mas já estava olhando para o celular, respondendo alguma mensagem. O enterro foi no cemitério de Poços de Caldas, num dia cinzento e úmido. O padre Osvaldo rezou a missa de corpo presente. Falou de descanso eterno e vida eterna. Quando baixaram o caixão, senti minhas pernas fraquejarem. Foram as vizinhas que me ampararam, Dona Aparecida e Dona Ruth, porque minhas irmãs estavam ocupadas cumprimentando gente que eu nem sabia quem era. De volta à fazenda, Cláudia e Berenice ficaram apenas uma noite. Tinham que voltar, os maridos, os compromissos, a vida que não podia parar. Eu não disse nada. Apenas acenei quando elas foram embora. E depois tranquei-me no meu quarto e chorei até dormir de exaustão. O doutor Anselmo, advogado da família há mais de 30 anos, ligou uma semana depois. Dona Irene, preciso marcar a leitura do testamento. Suas irmãs já confirmaram presença para a próxima sexta-feira. Testamento. Eu nem sabia que papai tinha feito testamento. Achei que íamos dividir tudo em 3 partes iguais, como manda a lei. Mas papai sempre foi de surpreender. Na sexta-feira, vesti meu vestido preto mais simples, prendi o cabelo, calcei a sandália de couro. Cheguei no escritório do doutor. Anselmo 10 minutos adiantada. Cláudia e Berenice já estavam lá, sentadas lado a lado no sofá de couro marrom, conversando baixinho e rindo de algo no celular. Quando entrei, mal levantaram os olhos.
Irene, você está péssima. Não está dormindo? Disse Cláudia com aquela falsa preocupação que ela sempre usou. Estou dormindo. Menti. O doutor Anselmo nos chamou para a sala de reuniões. Mesa de madeira escura, cadeiras estofadas, cheiro de café requentado e papel velho. Ele se sentou, abriu uma pasta grossa, tirou um envelope lacrado com cera vermelha. Bem, senhoras, vamos à leitura do Último Testamento de Sebastião Alves Ferreira. Ele disse com aquela voz formal que os advogados usam, e começou a ler. Os primeiros parágrafos eram padrão: identificação, declaração de sanidade, nomeação de testamenteiro. Depois veio a parte dos bens. Meu coração começou a bater mais rápido. Deixo para minha filha Cláudia Regina Ferreira da Silva a fazenda Santa Luzia, com todas as suas benfeitorias, gado, maquinário e plantações, conforme descrito na matrícula número. Cláudia sorriu, apertou a mão de Berenice. Eu apenas escutei. Deixo para minha filha, Berenice Aparecida Ferreira Souza, a fazenda Boa Esperança, com todas as suas benfeitorias, gado, maquinário, cafezal em produção e casa-sede reformada, conforme descrito na matrícula número. Berenice soltou um risinho de satisfação. Eu continuei imóvel, as mãos cruzadas no colo. E deixo para minha filha primogênita, Irene das Dores Ferreira, o chalé situado na Serra da Mantiqueira, município de Gonçalves, conforme descrito na matrícula número. O silêncio que caiu naquela sala foi tão pesado que eu podia sentir o peso dele nos meus ombros. Depois, o riso, baixinho primeiro, como se Cláudia estivesse tentando segurar. Depois mais alto, escancarado. Um chalé? Ela disse, entre risadas. Papai deixou um chalé abandonado para ela? Berenice não riu, mas sorriu daquele jeito cruel que ela tinha quando criança, quando tirava sarro de mim por não saber dançar nas festas. Irene, você pelo menos sabe onde fica isso? Aquele lugar está caindo aos pedaços há anos. Nem água encanada tem. O marido de Cláudia, que tinha vindo junto dessa vez, pigarreou. Bem, doutor Anselmo, isso pode ser contestado, não? Não tem nada sobre legítima essas coisas? Está tudo dentro da lei, respondeu o advogado seco. O senhor Sebastião deixou as fazendas produtivas para as filhas caçulas e o chalé para a sua filha mais velha. É direito dele dispor dos bens como bem entender. Mas que injustiça! Explodiu Berenice. Irene vai ficar com o quê? Um barraco na serra? Quem mandou ela não ter casado, não ter feito a vida? Murmurou Cláudia, mais alto o suficiente para eu ouvir. Ficou aí, grudada no papai, achando que ia ganhar tudo. Cada palavra era uma facada. Mas eu não ia dar o gostinho de me ver desmoronar. Respirei fundo, endireitei a coluna, olhei bem nos olhos do doutor Anselmo. Onde eu assino? Perguntei, a voz firme. Ele me passou os documentos. Assinei cada página com mão segura, sem tremer. Peguei o envelope com as chaves do chalé, guardei na bolsa. Levantei, alisando do vestido. Com licença, disse. E saí daquela sala sem olhar para trás. Ouvi Cláudia ainda comentando alguma coisa. Berenice rindo de novo. Mas não importava mais. Subi no meu carro velho, uma Paraty 95 que papai me deu quando aprendi a dirigir, e dirigi de volta para a fazenda. No caminho, as lágrimas vieram, quentes e raivosas. Mas não eram lágrimas de dor, eram de libertação. Pela primeira vez na vida, eu não devia nada para ninguém. Papai tinha me deixado algo, mesmo que eu não soubesse ainda o quê. E isso tinha que significar alguma coisa. Cheguei na fazenda e fui direto para o quarto dele. O cheiro dele ainda estava lá, sabonete de glicerina e cigarro de palha. Sentei na cama, peguei o envelope com as chaves. Eram duas, uma grande e enferrujada, outra pequena e dourada. Tinha um papel dobrado junto. Abri. Era um mapa desenhado à mão, mostrando a estrada para o chalé. E uma frase, escrita com a letra trêmula dele. Vai, menina. Está tudo pronto para você. Pronto?
Pronto como? O chalé estava abandonado há pelo menos 10 anos, desde que vovó Judith morreu e ninguém mais quis cuidar daquilo. Ou estava? Naquela noite não consegui dormir. Fiquei virando na cama, pensando, imaginando. Seria possível que papai tivesse feito alguma coisa lá sem eu saber? Mas quando? Ele mal saía de casa nos últimos anos. Vivia aqui na fazenda. A menos que nos dias que ele dizia que ia em Poços resolver coisas do banco, ele estivesse indo para outro lugar. Levei 3 semanas para juntar coragem. 3 semanas arrumando a casa, decidindo o que fazer com as coisas de papai, evitando as ligações de Cláudia e Berenice. Elas queriam saber quando eu ia sair da casa sede, porque precisavam começar a administrar as fazendas. Eu disse que sairia quando estivesse pronta. E desliguei na cara das duas. Finalmente, numa manhã de julho, acordei sabendo que era o dia. Fiz uma mochila com algumas roupas, peguei mantimentos, enchi o tanque do carro, coloquei o mapa no banco do passageiro e comecei a dirigir. A estrada para a Serra da Mantiqueira era sinuosa. Subia entre morros cobertos de eucalipto e mata fechada. O ar foi ficando mais frio, mais fino. Passei por Gonçalves, uma cidadezinha turística cheia de pousadas charmosas e restaurantes de comida alemã. Segui o mapa de papai. Vire à esquerda depois da igreja. Siga por 5 quilômetros. Pegue a estrada de terra à direita. A estrada de terra era estreita, cercada de pinheiros altíssimos que bloqueavam o sol. O carro chacoalhava nos buracos, levantava poeira vermelha. Fui devagar, com medo de furar o pneu. Depois de 20 minutos, avistei o portão de madeira e meu coração quase parou. O portão estava novo, madeira tratada, dobradiças engraxadas, uma placa pequenininha com o nome Recanto da Paz. Desci do carro, as pernas bambas. Empurrei o portão. Abriu suave, sem ranger. A trilha de pedras levava até a casa. E a casa? Deus do céu, a casa estava de pé. Mais que de pé. Estava linda. O chalé era de madeira escura, telhado de 2 águas, janelas grandes com vidros limpos que refletiam a luz do sol, vasos com flores na varanda, cadeiras de balanço novas, uma churrasqueira de tijolos ao lado. Tudo impecável, tudo cuidado, tudo esperando. Caminhei até a porta principal como se estivesse flutuando. As chaves. Peguei a chave maior, coloquei na fechadura. Girou suave, macia, como se tivesse sido usada ontem. Empurrei a porta. O que vi me fez cair de joelhos ali mesmo, na entrada. As lágrimas escorrendo sem controle. Fiquei ali, ajoelhada na soleira da porta, olhando para dentro do chalé como se estivesse vendo um milagre. Porque era um milagre. Não havia outra explicação. O interior estava transformado completamente. O piso de tábua corrida brilhava encerado, refletindo a luz que entrava pelas janelas limpas. As paredes de madeira tinham sido tratadas, envernizadas, cheiravam a cuidado recente. No centro da sala, um sofá grande de linho bege, almofadas bordadas, um tapete de tear com desenhos geométricos. A lareira de pedra era imponente. Já tinha lenha empilhada ao lado, pronta para ser acesa nas noites frias da serra. Levantei devagar, ainda tonta, e entrei. Cada passo era uma descoberta. A mesa de jantar de madeira maciça, com 6 cadeiras, um vaso com flores secas no centro. A estante de livros cheia, reconheci alguns títulos que papai adorava. Romances de Jorge Amado, poesias de Cora Coralina, a Bíblia encadernada em couro que vovó Judith usava. Na parede, quadros com paisagens da serra, fotos antigas da família em porta-retratos de prata. Fui até a cozinha. Deus santo! A cozinha. Fogão a lenha restaurado, brilhando como novo ao lado de um fogão a gás moderno de 6 bocas. Geladeira inox, pia de granito, armários de madeira com puxadores de ferro batido. Abri os armários. Estavam cheios. Arroz, feijão, macarrão, latas de conserva, temperos organizados em vidrinhos, café em pó da melhor marca. A despensa tinha de tudo: açúcar, sal, óleo, azeite,
vinagre, farinha de trigo, fubá, polvilho. Como se alguém tivesse preparado a casa para eu morar ali imediatamente. Abri a geladeira, esperando encontrá-la vazia. Mas não. Tinha ovos, queijo, manteiga, leite, tudo dentro da validade. Frutas, verduras frescas. Alguém esteve aqui recentemente. Muito recentemente. Saí da cozinha tremendo. Caminhei pelo corredor estreito. Havia 3 quartos. O primeiro era simples. Cama de solteiro com colcha de retalhos, criado mudo com luminária. O segundo era parecido, mas tinha uma escrivaninha de madeira junto à janela, vista para a mata fechada. O terceiro quarto, no fim do corredor, tinha a porta entreaberta. Empurrei a porta devagar. O quarto era grande, arejado, com uma cama de casal coberta pela colcha de retalhos que vovó Judith fez. Eu reconheci cada pedaço de tecido, cada ponto, porque ela me ensinou a fazer aquilo quando eu tinha 12 anos. As cortinas eram de linho branco, leves, dançando com a brisa que entrava pela janela. E no pé da cama, o baú de cedro. O mesmo baú que papai me mostrou naquela tarde na fazenda. O baú com as coisas de vovó Judith. Me aproximei como se estivesse me aproximando de um altar. Ajoelhei na frente do baú. Passei a mão na madeira lisa e perfumada. A fechadura estava aberta. Levantei a tampa devagar. As joias estavam lá, embrulhadas em veludo vermelho. Abri o veludo com dedos trêmulos. O colar de pérolas que vovó usou no casamento dela. Os brincos de esmeralda que vovô deu para ela no nascimento do primeiro filho. A aliança de ouro velho, desgastada pelo tempo e pelo trabalho. Toquei cada peça como se fossem relíquias sagradas. E eram, de certa forma. Eram memória, eram história. Eram a prova de que alguém tinha existido, amado, vivido. Embaixo das joias, envelopes organizados com elástico. Tirei o elástico, abri o primeiro envelope. Eram escrituras. Li uma vez, depois outra, sem acreditar. 3 lotes urbanos em Poços de Caldas, Rua das Azaleias, próximo ao centro turístico. Em meu nome. Quando foram transferidas? Olhei a data. 2 anos atrás. Papai fez isso 2 anos atrás e nunca me contou. O segundo envelope tinha extratos bancários. Uma conta poupança em meu nome, com depósitos mensais feitos nos últimos 5 anos. O saldo era... Deus do céu! O saldo era suficiente para eu viver anos sem me preocupar. Como? Como papai conseguiu guardar tudo isso sem eu saber? O terceiro envelope era mais pesado. Abri. Tinha documentos de investimentos em CDB, LCI, títulos do Tesouro. Tudo em meu nome. Tudo rendendo. Papai tinha construído um patrimônio para mim em silêncio, enquanto eu achava que ele só se preocupava com as fazendas das minhas irmãs. No fundo do baú, embaixo de tudo, uma caixa de madeira pequena. Abri. Dentro, uma carta. A letra trêmula dele, escrita com caneta azul, em papel pautado. Minha visão embaçou antes mesmo de começar a ler. Minha filha Irene, meu amor verdadeiro, minha menina forte. Se você está lendo isso, é porque já se foi e você finalmente veio conhecer o que preparei para você. Perdoe este velho teimoso por não ter dito nada antes. Eu queria que fosse surpresa. Queria que você descobrisse sozinha, no seu tempo, quando estivesse pronta. Este chalé foi o sonho da sua avó Judith. Ela sempre quis ter um lugar na serra, longe do calor da fazenda. Um lugar para descansar e ver as estrelas sem a poeira da roça. Comprei este terreno para ela em 1978, mas ela morreu antes de vermos o chalé pronto. Ficou abandonado porque me doía demais vir aqui. Tudo me lembrava ela. Mas há 3 anos, quando você completou 40 anos, e eu vi você ainda aqui, ainda cuidando de mim, ainda sem nada que fosse seu de verdade, decidi que era hora. Contratei um arquiteto de Belo Horizonte. Pedi segredo absoluto. Durante 2 anos reformei este lugar pensando em você, em cada detalhe. As cores que você gosta, os móveis confortáveis, a cozinha grande porque você sempre amou cozinhar.
Plantei as flores que sua mãe Lourdes amava. Enchi a despensa para você não passar necessidade nos primeiros meses. Você deve estar se perguntando quando eu fiz tudo isso. Lembra dos dias que eu dizia que ia em Poços resolver coisas do banco? Eu vinha para cá. Vinha fiscalizar a obra, trazer coisas, preparar tudo. Seu tio Geraldo me ajudou muito. Foi ele quem abasteceu a geladeira dias antes de eu morrer. Ele sabia que meu tempo estava chegando. Eu também sabia. Sobre suas irmãs. Irene, eu não sou tolo. Eu sempre vi quem elas eram. Vi o jeito que tratavam você, o desprezo disfarçado de brincadeira, a forma como te diminuíam. Vi e me calei. E esse é meu maior arrependimento. Deveria ter defendido você mais. Deveria ter dito na cara delas que estavam erradas. Mas eu era covarde. Achei que o amor venceria naturalmente. Que elas iam amadurecer e aprender a te valorizar. Me enganei. As fazendas que deixei para Cláudia e Berenice estão hipotecadas. Devo dizer isso com clareza para você entender o que está por vir. Há 10 anos, quando o café passou por aquela crise terrível e muitos fazendeiros quebraram, eu tive que escolher. Ou penhorava as terras, ou perdia tudo. Penhorei a Santa Luzia e a Boa Esperança para conseguir capital. Usei esse dinheiro para investir em seu nome. Os lotes urbanos, a poupança, os títulos. Fiz tudo em segredo aos poucos, com a ajuda do Dr. Anselmo. Nunca paguei as hipotecas. Não podia. Não tinha como. As fazendas produzem, mas mal dá para pagar as contas e os juros. Suas irmãs vão descobrir isso em breve. 6 meses, talvez 1 ano. Os bancos vão executar as dívidas. Elas vão perder tudo, ou quase tudo, e vão te procurar. Quando te procurarem, e vão procurar, tenho certeza, você vai ter uma escolha a fazer. Pode ajudá-las com o dinheiro que deixei para você. Pode deixá-las afundarem sozinhas. Pode tentar um meio termo. Não vou te dizer o que fazer porque você é adulta, é inteligente, é justa. Vai decidir com o coração que eu sei que você tem. Só peço uma coisa. Não faça nada por obrigação. Não ajude porque é família ou porque é o certo. Ajude só se quiser de verdade. Se sentir que é o melhor para você também. Você passou a vida inteira colocando os outros na frente. Chegou a hora de você pensar em você. Suas irmãs nunca amaram a família como você amou. Elas amaram o conforto, a segurança, o status. Você amou as pessoas. Por isso você é a única que merece o que é verdadeiramente valioso. Não terra, não fazenda, mas um lar. Um lar de verdade, feito com amor, esperando por você. Viva aqui, minha filha. Plante seu jardim. Adote um cachorro, ou 2. Escreva as histórias que sempre quis escrever. Durma até tarde se quiser. Faça pão, leia na varanda, veja as estrelas. Seja feliz do jeito que você merece ser e nunca teve permissão para ser. E se sentir raiva de mim por ter escondido tudo isso, por não ter falado antes, eu entendo. Mas saiba que cada tijolo deste chalé, cada móvel, cada detalhe foi colocado aqui com amor. Amor de pai, amor de quem te viu crescer e se tornar a mulher mais íntegra que eu já conheci. Perdoe suas irmãs, se puder. Não por elas, mas por você. A raiva envenena quem sente, não quem merece. Mas perdoar não significa aceitar, nem significa voltar a ser invisível. Você pode perdoar e ainda assim dizer não. Você pode perdoar e ainda assim proteger sua paz. Obrigado por ter ficado mesmo quando ninguém pediu. Obrigado por ter cuidado de mim quando eu fiquei velho e doente. Obrigado por ter sido a filha que fui abençoado em ter. Seja feliz, Irene das Dores. Você já sofreu demais. Chegou a hora da alegria. Seu pai que te ama para sempre, Sebastião Alves Ferreira. Li a carta 3 vezes. Depois 4. Depois perdi a conta. Chorei tanto que fiquei com dor de cabeça, os olhos inchados, a garganta ardendo. Chorei de dor, de alívio, de raiva, de amor, de saudade,
Chorei porque papai tinha me visto de verdade. Tinha me visto quando ninguém mais via. E tinha feito isso, este lugar inteiro, para me mostrar que eu importava. Adormeci ali mesmo, no chão ao lado do baú, abraçada com a carta, enquanto a tarde caía lá fora e os grilos começavam a cantar. Acordei no meio da noite com frio. Me arrastei até a cama, me cobri com a colcha de vovó. Dormi de novo. Nos dias seguintes, explorei cada canto do chalé. O quintal tinha uma horta pequena já plantada. Alface, tomate, cebolinha, salsinha. Tinha uma área com árvores frutíferas. Jabuticabeira, pitangueira, amoreira. Tinha um galinheiro vazio, mas pronto para receber galinhas. Tinha lenha cortada e empilhada. Tinha ferramentas organizadas num galpão pequeno. Tinha tudo o que eu precisava para viver ali de forma simples, mas digna. Voltei para a fazenda uma semana depois, só para buscar minhas coisas. Cláudia ligou nesse meio tempo, querendo saber quando eu ia desocupar a casa-sede. Disse que eu tinha até o fim do mês. Eu disse que tudo bem, que não precisava nem disso. Fiz a mudança sozinha. Roupas, livros, fotos, documentos importantes, algumas panelas, o jogo de cama que mamãe me deu quando eu fiz 18 anos, o terço de vovó. Não levei móveis. O chalé tinha tudo o que eu precisava. No último dia, caminhei pela casa vazia, dizendo adeus. Adeus ao quarto onde chorei tantas noites. Adeus à cozinha onde preparei milhares de refeições. Adeus à varanda onde sentei com papai tantas vezes. Não era tristeza, era encerramento. Tranquei a porta, deixei a chave no vão da janela como Cláudia tinha pedido e fui embora sem olhar para trás. A vida no chalé foi me curando aos poucos. Eu acordava com o sol entrando pela janela, o canto dos pássaros, o cheiro da mata úmida. Tomava café na varanda, olhando a neblina subir do vale. Passeava pela trilha que levava até um córrego de água cristalina, onde eu enchia garrafas e baldes. Cozinhava para mim, comidas simples que eu gostava. Feijão tropeiro, angu, frango com quiabo, pão de queijo. Adotei 2 cachorros de um abrigo em Gonçalves. Um vira-lata caramelo, que chamei de amendoim, e uma vira-lata preta que chamei de azeitona. Eles me faziam companhia, dormiam na varanda, latiam quando alguém se aproximava. Plantei mais coisas na horta. Aprendi a fazer geleia de jabuticaba. Comecei a escrever num caderno velho as memórias de papai, da fazenda, da família. Fiz amizade com a vizinha mais próxima, Dona Mariana, uma senhora viúva que morava a 2 quilômetros dali e vendia queijo e linguiça artesanal. Ela me ensinou receitas, me contou histórias da região, me convidou para a missa na capela de São Benedito todo domingo. Comecei a frequentar. Era uma capela simples, de madeira, com bancos sem encosto e um altar pequeno. Mas tinha paz ali, tinha silêncio, tinha Deus de um jeito que eu não sentia há anos. 3 meses depois de me mudar, vendi um dos lotes urbanos que papai me deixou. Não precisava de todos, e aquele dinheiro dava segurança extra. Abri uma conta em meu nome no Banco de Poços de Caldas. Transferi tudo que era meu. Organizei minha vida financeira pela primeira vez. Eu era independente. Completamente independente. E isso era assustador e maravilhoso, ao mesmo tempo. Cláudia e Berenice não ligaram nesse período. Nenhuma mensagem. Nenhum "como você está?". Nada. Mas eu esperava isso. Sempre esperei. Novembro chegou com chuvas fortes e tardes frias. Eu estava na varanda tomando chá de hortelã, os cachorros deitados aos meus pés, quando ouvi o barulho de um carro subindo a estrada de terra. Estranhei. Ninguém vinha aqui, a não ser Dona Mariana de vez em quando. Mas ela sempre vinha a pé. O carro parou no portão. Reconheci a caminhonete de Berenice. Meu estômago apertou. Levantei devagar, chamei os cachorros para dentro de casa, tranquei a porta. Fiquei observando pela janela. Berenice desceu do carro, olhou ao redor, viu o chalé reformado. A expressão no rosto dela mudou. Surpresa,
confusão, raiva. Ela caminhou até a varanda, bateu na porta. Irene? Irene, você está aí? Preciso falar com você. Não respondi, apenas observei. Irene, por favor, é importante, é sobre a fazenda. Fiquei quieta. Berenice bateu mais forte. Irene, eu sei que você está aí. Vi fumaça na chaminé. Abre essa porta. Depois de 5 minutos batendo, ela desistiu. Voltou para o carro. Ficou ali parada, mexendo no celular. 10 minutos depois, outro carro chegou. O sedã preto de Cláudia. Ela desceu apressada, de salto alto afundando na terra, já reclamando. Que lugar horrível. Como você conseguiu chegar aqui, Berenice? Ela está dentro, mas não quer abrir. As duas vieram até a porta juntas. Bateram de novo. Irene, somos suas irmãs. Precisamos falar com você. Continuei quieta. Irene, não seja infantil. Aconteceu uma coisa grave. Abre logo essa porta. Foi Cláudia quem começou a chorar primeiro. Lágrimas dramáticas, soluços altos. Irene, por favor, estamos desesperadas. Papai nos enganou. As fazendas estão hipotecadas. Vamos perder tudo. Então elas sabiam. Os bancos tinham notificado. A verdade tinha vindo à tona. Irene, você precisa nos ajudar, gritou Berenice, a voz quebrando. Você é nossa irmã. Família ajuda família. Família. Que palavra interessante vindo de quem nunca agiu como família. Fiquei ali, atrás da porta, ouvindo elas chorarem, implorarem, gritarem. Parte de mim, a parte velha, a parte acostumada a ceder. Queria abrir a porta, abraçá-las, resolver o problema delas como sempre resolvi todos os problemas. Mas outra parte, a parte nova que estava nascendo ali naquele chalé, a parte que papai tinha plantado com aquela carta, dizia: não, você não deve nada a elas. Irene, você sempre foi a boa da família, a certinha, a caridosa. Agora, quando precisamos de você, vai nos abandonar? Cláudia gritou, e o tom era acusatório, não suplicante. E foi nessa hora que algo quebrou dentro de mim. Não de dor, de clareza. Elas não vieram pedir ajuda. Vieram cobrar uma dívida que eu nunca contraí. Vieram continuar me tratando como a irmã inferior. Só que agora querendo que essa irmã inferior as salvasse. Continuei em silêncio. Elas bateram mais 20 minutos. Choraram, gritaram, ameaçaram chamar a polícia. Por que exatamente? Disseram que eu era cruel, egoísta, que papai ficaria decepcionado. Cada palavra provava que eu tinha tomado a decisão certa. Finalmente desistiram. Voltaram para os carros, conversaram algo que não consegui ouvir e foram embora levantando poeira na estrada. Quando o silêncio voltou, sentei no chão e respirei fundo. Minha mão tremia. Meu coração disparava, mas não era medo. Era libertação. Naquela noite, reli a carta de papai. Você pode perdoar e ainda assim dizer não. Ele sabia. Ele sabia exatamente o que ia acontecer. E tinha me dado permissão para me proteger. 3 dias depois, meu telefone tocou. Era o Dr. Anselmo. Dona Irene, suas irmãs marcaram uma reunião comigo para amanhã. Disseram que você estará presente. Confirmei. Está sabendo? Não estou sabendo de nada, Dr. Anselmo. Elas disseram que você concordou em ajudá-las. Mentiram. Silêncio do outro lado. Depois, a senhora quer mesmo deixar as coisas chegarem a esse ponto? Elas vão perder as fazendas, Dona Irene. Vão perder tudo. E isso é responsabilidade minha? Mais silêncio. Não, não é. Mas elas são sua família. Dr. Anselmo. Família é quem cuida, não quem cobra. Com licença. Desliguei. Não fui à reunião. Não atendi mais ligações. Bloqueei os números de Cláudia e Berenice. Mudei meu número de telefone e só dei o novo para a Dona Mariana, o Dr. Anselmo e mais 2 pessoas de confiança. Era como cortar um membro gangrenado. Doía, mas era necessário para sobreviver. 1 mês se passou. Dezembro chegou
e com ele o calor intenso e as tempestades da tarde. Eu estava colhendo tomates na horta quando os cachorros começaram a latir. Era fim de tarde, o sol já baixo atrás das montanhas. Olhei para o portão. Elas estavam lá de novo, mas dessa vez não estavam nos carros, estavam a pé. Cláudia e Berenice caminharam até a varanda. Vinham molhadas da chuva, com roupas simples, sem maquiagem, sem joias. Berenice tinha os olhos fundos. Cláudia estava mais magra. Elas pararam a alguns metros da porta e ficaram ali, paradas, olhando para mim através da tela da varanda. "Irene!", disse Berenice. E a voz estava quebrada de um jeito que eu nunca tinha ouvido. Nós perdemos tudo. Os bancos executaram as fazendas. Levaram o gado, seu maquinário, tudo. Nossos maridos nos deixaram. Estamos morando na casa da tia Zélia, dormindo num colchão no chão. Eu não vim pedir dinheiro. Só vim pedir perdão. Cláudia começou a chorar. Não o choro teatral de antes, mas um choro desesperado, real. Eu fui horrível com você. A vida toda fui horrível. Te tratei como se você fosse menos, como se não importasse. E quando papai morreu, ainda ri de você. Ainda te humilhei. Deus, Irene, eu não mereço seu perdão. Não mereço nada. Mas estou pedindo mesmo assim, porque não consigo mais viver com esse peso. Fiquei olhando para elas. 2 mulheres quebradas, desesperadas, genuinamente arrependidas. Ou só assustadas com a pobreza. Como saber a diferença? "Por favor", sussurrou Berenice. "Nem que seja só me dizer que você me ouve, que eu existo para você ainda." E ali estava a pergunta que me perseguia desde que papai morreu. O que é justiça? O que é misericórdia? Onde termina meu direito à paz e começa minha responsabilidade como cristã, como mulher, como irmã? Olhei para elas molhadas, humilhadas, esperando. E finalmente abri a boca para falar, aguardando o comando. "Para continuar na parte 3, queda Plallers, resolução emocional. Entrem", eu disse, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. As 2 me olharam como se eu tivesse falado em outra língua. Berenice deu um passo à frente, hesitante. Cláudia secou as lágrimas com as costas da mão, manchando ainda mais o rosto já borrado de rímel velho. "Podem entrar, mas tirem os sapatos. O chão acabou de ser encerado." Elas obedeceram em silêncio, deixando os sapatos enlameados na varanda. Eu abri a porta de tela e me afastei para deixá-las passar. Entraram devagar, olhando ao redor com uma mistura de espanto e vergonha. Vi o momento em que Cláudia reconheceu a colcha de vovó Judite na poltrona. Vi quando Berenice notou as fotos de família na estante. Fotos onde elas também apareciam. Crianças sorrindo, num tempo em que ainda éramos inocentes. "Sentem", indiquei o sofá. Elas se sentaram na beirada, rígidas, molhadas, parecendo 2 meninas sendo repreendidas. Sentei na poltrona em frente, as mãos cruzadas no colo, esperando. Amendoim e azeitona vieram cheirar as visitas, desconfiados. O silêncio se estendeu até ficar desconfortável. Finalmente Berenice falou, a voz rouca. "Este lugar é lindo. Papai fez tudo isso?" "Fez. Durante 2 anos, sem eu saber. Enquanto vocês achavam que ele estava deixando o melhor para vocês e as sobras para mim." Cláudia encolheu ainda mais. "Irene, Deixa eu falar primeiro." Cortei, surpreendendo a mim mesma com a autoridade na minha voz. "Vocês vieram aqui pedir perdão. Tudo bem, estou ouvindo. Mas antes de qualquer coisa, preciso que vocês entendam uma coisa. Eu não devo nada a vocês. Nada. Passei 30 anos da minha vida sendo invisível, sendo a irmã boba que ficou para trás, sendo motivo de piada. Vocês nunca me visitaram por amor. Nunca ligaram para perguntar se eu estava bem. Nunca, em nenhum momento, me trataram como alguém que importava." Berenice começou a chorar de novo, mas eu continuei. Precisava dizer aquilo. Precisava, ou ia engolir tudo de novo como sempre fiz. "Quando papai morreu, vocês riram de mim. Na frente do advogado,
dos funcionários do escritório, vocês riram da herança que ele me deixou. Riram sem saber o que aquilo significava. E depois, quando descobriram que as fazendas estavam hipotecadas, qual foi a primeira coisa que fizeram? Vieram me cobrar. Me cobrar como se eu tivesse obrigação de salvar vocês. Como se família fosse via de mão única. Você está certa, Cláudia sussurrou. Em tudo, você está completamente certa. Eu sei que estou. E sabe o que é pior? Papai sabia. Ele sempre soube quem vocês eram. E mesmo assim, deu as fazendas para vocês. Deixou vocês descobrirem sozinhas que o mundo não dá nada de graça. Que beleza e casamento bom não garantem felicidade. Que é fácil ser arrogante quando se tem tudo. E difícil ser humilde quando se perde tudo. Berenice cobriu o rosto com as mãos. Os ombros dela tremiam. Cláudia olhava para o chão. As lágrimas pingando no piso de madeira que eu tinha encerado na semana anterior. Mas vocês querem saber uma coisa? Continuei. E senti minha própria voz começar a tremer. A parte mais difícil de tudo isso não foi a humilhação no escritório do advogado. Não foi descobrir que papai tinha me deixado tudo isso em segredo. A parte mais difícil foi perceber que, no fundo, eu sempre soube que vocês não me amavam de verdade. Eu sempre soube, mas fingia que não sabia por quê. Admitir isso doía demais. O choro veio então, não só delas, mas meu também. Chorei pela menina de 13 anos que nunca teve a infância que merecia. Chorei pela adolescente que não foi a nenhum baile, porque precisava ajudar papai. Chorei pela mulher de 40 anos que nunca namorou, nunca viajou, nunca fez nada só por fazer, porque estava ocupada demais, sendo útil. Chorei por todas as versões de mim que desapareceram para que eu sobrevivesse. Quando o choro passou, limpei o rosto com a manga da blusa. Elas ainda estavam destruídas no sofá, esperando o meu veredicto. E eu precisava dar esse veredicto. Não por elas, mas por mim. Precisava decidir quem eu era agora. Eu não vou dar dinheiro para vocês, disse firme. Não vou pagar as dívidas de vocês. Não vou comprar de volta as fazendas. Não vou resolver os problemas que vocês criaram. Vi a esperança morrer nos olhos delas. Berenice assentiu devagar. Cláudia soluçou mais alto. Mas continuei. E elas levantaram os olhos. Eu vou fazer outra coisa. Vou pagar 6 meses de aluguel de um apartamento simples em Poços de Caldas para cada uma de vocês. Vou dar uma quantia básica para vocês comprarem móveis usados e o essencial. E vou indicar vocês para 2 trabalhos que sei que estão disponíveis. Cláudia, a escola municipal precisa de secretária. Berenice, a cooperativa de queijo da Dona Mariana, precisa de alguém para ajudar com vendas. Elas me olharam sem entender. Não são empregos glamurosos. Não vão deixar vocês ricas, mas vão dar dignidade. Vão fazer vocês acordarem cedo, trabalharem duro, ganharem o próprio sustento. Vão ensinar o que é conquistar as coisas com esforço, não com casamento ou herança. Você faria isso por nós? Berenice perguntou, incrédula. Não estou fazendo por vocês. Estou fazendo por mim. Porque eu preciso saber que tentei, que ofereci ajuda do jeito que podia, sem me sacrificar, sem me anular de novo. Se vocês aceitarem, ótimo. Se não aceitarem, a porta está ali. Mas essa é a única chance. Depois disso, cada uma segue sua vida. Cláudia levantou do sofá de repente. Veio até mim. Caiu de joelhos na minha frente. Segurou minhas mãos com força. E eu senti o quanto as mãos dela estavam ásperas agora. Sem as unhas feitas. Sem os anéis caros. Irene, eu aceito. Aceito tudo. O trabalho, o apartamento pequeno, tudo. E aceito seu perdão, se você puder me dar. Não hoje, talvez. Não agora. Mas um dia. Berenice veio também. Ajoelhou ao lado de Cláudia. Segurou minha outra mão. Eu também aceito. E eu quero te conhecer de verdade, Irene. Quero saber quem você é quando não está cuidando de todo mundo.
quero ser sua irmã de verdade, não só no nome. Olhei para aquelas duas mulheres ajoelhadas na minha frente, quebradas, humilhadas pela vida, finalmente enxergando o mundo como ele realmente era. Não senti vitória. Não senti prazer com o sofrimento delas. Senti apenas uma tristeza profunda por todos os anos que desperdiçamos sendo estranhas sob o mesmo teto. Levantem! Pedi puxando elas para cima. Ninguém precisa se ajoelhar para ninguém aqui. Fiz chá para nós três. Chá de camomila com mel. O mesmo que mamãe fazia quando éramos crianças e tínhamos pesadelos. Sentamos na varanda, olhando a chuva diminuir e a névoa subir do vale. Conversei com elas pela primeira vez em anos. Conversamos de verdade, sem fingimentos, sem máscaras. Elas me contaram sobre os casamentos que eram vazios por dentro, sobre a pressão de manter as aparências, sobre como era assustador descobrir que os maridos só ficaram enquanto havia dinheiro. Rogério tinha outra mulher há 2 anos, Cláudia confessou, olhando para a xícara. Eu sabia. Fingia que não sabia porque tinha medo de ficar sozinha. Quando ele descobriu das dívidas, nem fez questão de esconder mais. Foi embora com ela. Me deixou numa casa alugada cheia de móveis que ele nem deixou eu levar. O Marcelo me traiu com a secretária dele, disse Berenice amarga. Uma menina de 23 anos. Quando o banco executou a fazenda, ele disse que eu era um peso morto, que sempre fui inútil, que só servia para gastar dinheiro. Me deu R$100 e me deixou na rodoviária de Belo Horizonte. Escutei tudo aquilo e senti uma dor estranha. Não satisfação, mas compaixão. Aquela compaixão que só existe quando você já sofreu tanto, que reconhece o sofrimento nos outros, mesmo naqueles que te machucaram. Vocês vão reconstruir, disse com convicção. Não vai ser fácil, não vai ser rápido, mas vocês vão conseguir. E dessa vez, vão fazer do jeito certo, sozinhas, com as próprias forças. Elas ficaram até a chuva passar. Quando foram embora no fim da tarde, eu dei a elas um abraço de verdade. Não foi um abraço de irmãs íntimas, não foi um abraço de perdão completo, mas foi um abraço de início, de talvez, de quem sabe um dia. Na semana seguinte, cumpri o que prometi. Paguei 6 meses de aluguel de 2 apartamentos pequenos em Poços de Caldas. Apartamentos simples, mobiliados com o básico, num prédio antigo, mas digno. Levei Cláudia para dar a entrevista na escola. A diretora, Dona Conceição, uma mulher negra de cabelos brancos e olhos penetrantes, fez várias perguntas difíceis. Cláudia respondeu com honestidade pela primeira vez na vida. Disse que nunca tinha trabalhado, que estava recomeçando, que precisava daquela chance. Dona Conceição contratou ela por experiência de 3 meses. Levei Berenice para conhecer a cooperativa de Dona Mariana. Ela teria que acordar às 5 da manhã, ajudar a fazer queijo, embalar, vender na feira de sábado. Berenice, que acordava meio-dia quando estava casada, aceitou sem reclamar. No primeiro dia, voltou para casa com as mãos inchadas de tanto trabalhar e dormiu às 8 da noite de cansaço. Mas na semana seguinte, ela me ligou. Irene, vendi 20 queijos na feira hoje, sozinha. A Dona Mariana disse que eu tenho jeito para vendas. Eu me senti útil. Faz tanto tempo que não me sentia útil. Chorei no telefone, escondida no banheiro do chalé para ela não ouvir. Os meses que se seguiram foram de aprendizado para todas nós. Cláudia descobriu que gostava de trabalhar com crianças e pediu para ajudar na biblioteca da escola nos intervalos. Berenice emagreceu, ficou mais forte, mais confiante. Elas vinham me visitar no chalé uma vez por mês, sempre trazendo algo. Um bolo que fizeram, queijo da cooperativa, flores do jardim que Berenice plantou na sacada do apartamento. Não viramos melhores amigas da noite para o dia. Ainda havia feridas, ainda havia desconforto, ainda havia assuntos que não tocávamos. Mas havia também uma tentativa genuína, de ambos os lados,
de reconstruir algo que nunca realmente existiu. Uma relação de irmãs baseada em respeito, não em obrigação. Quanto a mim, a vida no chalé continuou me transformando. Aprendi a fazer pão de fermentação natural, ensinada por Dona Mariana. Plantei um jardim de flores na frente da casa. Margaridas, rosas, hortênsias que cresciam enormes na umidade da serra. Comecei a escrever de verdade. Não só memórias de papai, mas histórias minhas, pensamentos meus. A vida que eu tinha vivido, mas nunca tinha tido coragem de examinar de perto. Numa tarde de abril, quase um ano depois da mudança, estava sentada na varanda escrevendo quando vi um homem caminhando pela estrada. Ele tinha uns 50 anos, barba grisalha, mochila nas costas, roupas de trilha. Parou no meu portão, acenou com a mão. Boa tarde. Desculpe incomodar, mas você sabe se tem alguma pousada por perto? Me disseram que tinha uma aqui na serra. Não tem pousada aqui não, respondi fechando o caderno. A mais próxima é lá embaixo, em Gonçalves. Puxa, são mais 10 quilômetros. Ele coçou a cabeça, olhou para o céu que já começava a escurecer. Acho que não vai dar tempo antes de escurecer. Olhei para aquele homem cansado, sozinho, perdido na serra. Parte de mim, a parte velha, disse para fechar a porta e deixar ele se virar. Mas outra parte, a parte que papai tinha ensinado através daquela carta, a parte que a fé tinha moldado ao longo de anos, indo à missa e ouvindo sobre misericórdia, disse outra coisa. Tem um quarto vago aqui. Falei, surpreendendo a mim mesma. Você pode ficar esta noite. Amanhã de manhã você segue. O rosto dele se iluminou. Sério? Nossa, muito obrigado. Eu pago, claro. Não precisa. Só precisa ajudar a cortar lenha amanhã de manhã, antes de ir embora. Ele riu, um riso bom e sincero. Fechado. Seu nome era Fernando. Era professor de história aposentado de São Paulo. Viúvo há 3 anos. E estava fazendo a Rota da Mantiqueira a pé, como uma forma de lidar com o luto. Jantamos juntos. Fiz um frango com quiabo, arroz, farofa. Tudo simples, mas feito com cuidado. Conversamos sobre a vida, sobre perdas, sobre recomeços. Ele me contou sobre a esposa, Maria, que morreu de câncer depois de 30 anos de casamento. Eu contei sobre papai, sobre as irmãs, sobre o chalé. Você teve sorte, ele disse tomando um gole do café que fiz depois do jantar. Seu pai te deixou mais do que um chalé. Ele te deixou uma lição. Que lição? Que valor não está em quantos hectares você tem, mas em quanto amor você recebe. E que, às vezes, os últimos são os primeiros. Aquela frase ficou comigo por dias. Os últimos são os primeiros. Eu sempre fui a última a ser lembrada, a última a receber atenção, a última na fila do amor. Mas, no fim, fui a primeira a receber o que realmente importava. Fernando ficou 3 dias em vez de 1. Ajudou a consertar a cerca que tinha caído com a última tempestade. Ensinou meu cachorro os truques novos. Me fez rir com histórias de suas aventuras como mochileiro. Quando ele partiu, deixou o endereço de e-mail e um pedido tímido. Posso escrever? Às vezes? Pode, respondi. E senti algo que eu não sentia há décadas. Uma pequena chama de esperança sobre o futuro. Dezembro chegou de novo, completando 1 ano desde que minhas irmãs tinham vindo até o chalé desesperadas. Era véspera de Natal, e eu tinha convidado elas para passarem a noite aqui. Cláudia tinha sido efetivada na escola. Berenice tinha se tornado sócia da cooperativa de Dona Mariana. As duas estavam diferentes, mais magras, mais sérias, mais humildes, mas também mais leves, como se um peso tivesse saído dos ombros. Fizemos a ceia juntas. Peru assado, farofa, arroz à grega, salada de maionese. Cláudia fez rabanada. Berenice trouxe o queijo especial de Natal da cooperativa. Dona Mariana veio também e trouxe o filho e a nora. Tinha música de viola tocando no rádio velho da cozinha. Tinha risada,
Tinha conversa boa. À meia-noite fomos para a varanda ver os fogos que estouram lá embaixo no vale. Cláudia segurou minha mão. Berenice segurou a outra. Ficamos ali, 3 irmãs olhando o céu explodir em cores. E pela primeira vez em toda a nossa vida, eu senti que estávamos juntas de verdade. Obrigada, sussurrou Cláudia. Por quê? Perguntei. Por não ter desistido da gente. Por ter nos dado uma segunda chance. Eu não dei segunda chance por vocês, disse honesta. Dei porque era o certo. Porque papai me ensinou que a gente perdoa não porque a pessoa merece, mas porque a gente merece paz. E eu mereço paz. E você tem? Berenice perguntou. Paz, digo. Olhei ao redor. O chalé que papai construiu com amor. Os cachorros dormindo na varanda. O jardim que plantei. As pessoas que escolhi ter na minha vida. Pensei em Fernando, que tinha voltado 2 vezes desde aquele primeiro encontro e já estava planejando se mudar para a serra. Pensei em como eu acordava todos os dias sem aquele peso no peito, sem aquela sensação de estar devendo algo a alguém. Tenho, respondi. E era a verdade mais pura que eu já tinha falado. Eu tenho paz. 3 anos se passaram desde o dia em que abri aquele chalé pela primeira vez. Estou sentada agora na mesma varanda, numa manhã de junho fria e clara, escrevendo estas memórias. Amendoim e azeitona estão velhos, dormem mais, latem menos. O jardim está florido, a horta está produzindo. A vida está boa. Cláudia se casou de novo, com o professor de música da escola, um homem viúvo e gentil que toca violão nas missas. Eles moram num apartamento pequeno, mas cheio de livros e plantas. E são felizes de um jeito simples que eu nunca vi Cláudia ser. Berenice não se casou, mas começou a namorar o entregador da cooperativa. Um rapaz 20 anos mais novo que ela, que a faz rir. Elas vêm aqui uma vez por mês, às vezes juntas, às vezes separadas. Nossas conversas ainda não são perfeitas, mas são verdadeiras. Fernando mora aqui agora. Casamos numa cerimônia simples na capela de São Benedito. Só nós 2, Dona Mariana e minhas irmãs. Ele reformou o quarto dos fundos e transformou num escritório onde trabalha num livro sobre a história da Mantiqueira. Eu terminei de escrever as memórias de papai e publiquei numa editora pequena de Poços de Caldas. Não vendeu muito, mas as pessoas que leram disseram que choraram. E isso já valeu. Às vezes, nas noites frias, acendo a lareira e leio a carta de papai de novo. A carta está amarelada agora, amassada de tanto dobrar e desdobrar, mas as palavras ainda estão lá, firmes. Seja feliz, Irene das Dores. Você já sofreu demais. Chegou a hora da alegria. E ele estava certo. Chegou a hora da alegria. E eu a recebi com as 2 mãos. Tem gente que diz que tive sorte, que ganhei mais do que merecia na divisão da herança. Tem gente que diz que fui egoísta com minhas irmãs, que deveria ter ajudado mais. Deixo falarem. Eu sei a verdade. Sei que papai não me deixou chalé. Me deixou liberdade. Não me deixou móveis. Me deixou dignidade. Não me deixou terras. Me deixou raízes. E aprendi que perdoar não é esquecer. Nem é fingir que nada aconteceu. Perdoar é soltar, é seguir em frente, é construir algo novo sobre as ruínas do que foi. Aprendi que família não é sangue, é escolha. É quem fica quando não precisa. É quem enxerga você quando todo mundo olha através. Aprendi que os últimos podem sim ser os primeiros. Que Deus tem seu tempo, seu jeito, sua justiça. E que às vezes o maior milagre não é ter tudo, mas finalmente estar em paz com o que se tem. O sol está subindo agora atrás das montanhas, pintando o céu de rosa e laranja. Fernando está na cozinha fazendo café. O cheiro invade a varanda e me aquece por dentro. Os cachorros se espreguiçam, lentos e felizes. E eu, Irene das Dores, que nunca foi dores de verdade, mas promessa de alegria, fecho este caderno e vou viver mais um dia desta vida, que é minha, só minha, finalmente minha. Papai,
onde quer que esteja. Obrigada. Obrigada por ter me visto quando ninguém mais via. Obrigada por ter me amado do jeito que ninguém mais amou. Obrigada pelo chalé, pelo tempo, pela lição. E obrigada por ter me ensinado que o melhor tipo de herança não é aquela que se recebe, mas aquela que se conquista com os próprios passos, mesmo quando o caminho é longo, torto e solitário. Porque, no fim, eu não precisava de fazendas. Eu precisava de casa. E casa, finalmente, é o que tenho. Fim. Na partilha, o advogado leu. Para as irmãs mais novas, as fazendas, para a primogênita, o chalé abandonado. Riram de mim. Apenas aceitei em silêncio. Quando abri o chalé, não podia acreditar no que via.